já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia! Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para te adorar, onde estão os adoradores do Senhor? Onde estão eles? Aleluia! Só pra te adorar, erga sua voz ao Rei e diga: e fazer teu nome grande. Ele está aqui, Ele te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus amado, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, Senhor, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Ele é a nossa luz, amado, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Ele te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui pra te adorar, Senhor. Estamos aqui pra fazer teu nome grande, para proclamar a tua glória. Estamos nós aqui. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Todos bem? Espero que esteja tudo bem. Estou aqui para trazer uma mensagem, uma meditação neste dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Até aqui a boa mão do Senhor tem nos conduzido. Temos tido os nossos desafios, mas temos prevalecido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Hoje a nossa palavra vai estar lá em Efésios capítulo 2. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a graça. A graça de Deus, esse dom magnífico de Deus
que veio através da vida de Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade, esse dom maravilhoso de Jesus, esse dom maravilhoso de Deus representado em Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade, o privilégio de sairmos das trevas e irmos para a luz. E tudo isso se inicia por uma vontade deliberada de Jesus Cristo em entregar-se na cruz para santificar a minha vida e a sua vida, para regenerar nossas vidas. Que coisa tremenda é o amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor para que o seu doce Espírito Santo, o Espírito que me convence e te convence do juízo, do pecado e da justiça, venha parar sobre as nossas vidas. Amém? Pai, graças rendemos ao Senhor. Nós te louvamos, Jesus, porque a tua boa mão tem sido o nosso sustento, a tua boa mão nos trouxe até aqui. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter despertado em nós esse favor imerecido, essa graça que nos traz regeneração, que nos traz nova vida. Muito obrigado, Senhor Deus. Pai, que neste momento a tua sabedoria venha reinar, que neste momento nossos corações possam ser preparados pelo Senhor, ó Deus, para receber a tua palavra, Senhor Deus. Pai, que não saia nada da minha boca que não seja inspiração do Senhor, ó Deus. Eu consagro esse ato de pregação ao Senhor, de palavra a ti, ó Deus, com louvores e ações de graças. E peço que o teu doce Espírito, ó Deus, possa estar indo de encontro em cada vida que me assiste, ó Pai, em nome de Jesus, e possa estar gerando ali os teus frutos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse nesta hora da tua palavra em Isaías 55, versículo 10, que diz que a tua palavra não volta vazia, Senhor Deus. Pai, que a tua palavra venha preencher os nossos vazios, venha preencher-nos, ó Deus, com a tua doce presença. Nós entregamos novamente esse culto ao Senhor e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está lá em Efésios, capítulo 2, o título é assim: do pecado para a salvação pela graça. Ele não vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vimos aqui que Paulo vem descrevendo, como o título já dá para a gente ter uma noção do pecado para a salvação.
Nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, que a nossa origem é catastrófica, a nossa origem é maligna. Eu e você estávamos mortos. Não havia resquício de vida em nós. Estávamos tão dominados pelo pecado e pelo espírito que governa o mundo que nós estávamos mortos, sem vida em nós. E por meio de uma ação exclusiva de Deus, que aqui também fica muito claro, quando o Paulo relata que Deus é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, que Ele nos amou, Ele decide então o envio de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Nós sabemos muito bem o que João 3,16 diz, né? Que Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então essa é o resumo da graça de Deus, da graça justificadora, da graça no seu primeiro nível, vamos assim dizer, em que nós tomamos contato da nossa natureza de pecado, da nossa podridão, da nossa morte, do nosso estado de sem vida, através da graça que vem e nos impele em direção a Jesus. Pela graça somos salvos. Essa graça justificadora, então, ela vem trazer em nós a consciência de que o sacrifício de Jesus foi necessário, que a minha natureza é tão pecaminosa que eu não teria como, em 1000 gerações, alcançar a Deus se não fosse por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas essa graça também, a qual nos justifica dos nossos pecados e a qual dá o start para o nosso novo nascimento, essa mesma graça, esse mesmo dom de Deus, ele não só fica no primeiro nível, nesse primeiro contato, nessa graça de justificação. Essa graça de Deus, quando nós resumimos a graça, a simples justificação da minha vida, do meu pecado por causa de Jesus, eu simplifico a graça de Deus de uma tal maneira, meu irmão e minha irmã. A graça de Deus, ela é algo vivo. A graça de Deus é o motivo de que hoje eu possa estar aqui pregando essa palavra para você e para mim. É graça, é bondade, é misericórdia. Olha o que diz o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus, essa justificação nos aproxima de Deus. O nosso pecado é jogado todo no mar do esquecimento. Deus não vai nos cobrar mais sobre os nossos pecados arrependidos, sobre os nossos pecados que foi crucificado com Jesus, mas Deus nos exige uma resposta a essa graça. Deus vai nos exigir uma vida em santidade, que aí entra a graça justificadora. Nosso estilo de vida precisa dar uma resposta para Deus nessa graça de justificação. Você não foi salvo, eu não fui salvo apenas para sermos metodistas. Nós fomos salvos pela graça de Deus, mas que essa mesma graça, ela me impulsiona a ter uma vida transformada, a ter uma vida que representa a santidade do meu Deus, a santidade do meu Pai. Essa é a graça a mais. Essa é uma graça que todo dia nós precisamos ter acesso a ela. Chama-se graça santificadora. É a graça que é promovida após a justificação pela fé. Após a minha aceitação de Jesus e após a sua aceitação, nós somos influenciados pela graça santificadora a vivermos nova vida, a vivermos santos,
a sermos verdadeiramente pequenos cristos. Veja bem, a graça não se resume apenas, portanto, como eu disse, a perdão de pecado. Mas essa mesma graça que perdoa o nosso pecado, ela exige de nós uma resposta. Ela exige de mim e de você o comprometimento com o nosso Deus, o comprometimento com a obra do Senhor. Isso é próprio do ensinamento metodista. John Wesley pregava uma fé por equilíbrio pessoal e comunitária. É uma teologia de graça dialética, na qual eu recebo de Deus, da parte dele, a graça, e eu transmito, eu compartilho essa graça. Amém, meu irmão? Então está na hora de nós sairmos desse primeiro nível de graça, apenas a justificação, apenas o perdão, e está na hora de nós alcançarmos novos níveis de graça de Deus, a graça que vem para nos santificar, a graça que vem para que a cada dia mais eu seja um pequeno Cristo, para que a cada dia mais eu consiga alcançar o favor de Deus, alcançar a imagem e semelhança de Deus. Essa é a graça santificadora. Beleza, eu já sou justificado, mas e agora? Paulo vai dizer em Gálatas que nós não devemos usar da nossa liberdade para voltar outra vez à escravidão, mas que nós devemos usar essa liberdade que vem através da graça para a expansão do reino. Foi o que o livro de Atos nos retrata. O exemplo de Paulo. Paulo era um exterminador de cristãos, teve acesso à graça de Deus, foi perdoado e ele viveu para o ministério de evangelizar e de cuidar dos gentios. Essa é a graça que nós precisamos alcançar nos nossos dias. Uma graça responsável, de responsabilidade com o meu irmão, com Deus, com o meu irmão, com a minha igreja, com o corpo de Cristo. Amém? E veja que essa graça é um dom gratuito de Deus. Ela é muito ampla. Por isso, meu irmão, nós precisamos avançar. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios também, no mesmo livro, a partir do capítulo 4, do versículo 17. A santidade cristã aposta à dissolução. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. É nisso, meu irmão e minha irmã, que está a nossa graça santificadora, em que nós nos despojamos do velho homem para viver o novo de Jesus. Mas para isso eu preciso avançar no meu conhecimento. Em Lucas, no capítulo 2, a Bíblia vai relatar que Jesus crescia em graça e em conhecimento. E nós precisamos crescer também em graça e em conhecimento, a partir do estreitamento do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu alcanço essa graça de Deus, mais eu deixo a velha natureza, mais eu deixo os velhos hábitos, porque é uma troca.
você lança sobre Jesus, Ele traz sobre você o reino, pela graça. Então, seu primeiro acesso a uma graça santificadora é pelo perdão. Mas não se resume a isso a graça de Deus. Ela exige de nós responsabilidade e comprometimento, para que nós possamos alcançar essa santidade cristã que Paulo relata aqui. Veja bem, ele aqui até diz fortemente que a gente não deve andar como os gentios, os quais são obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive. Então, meu irmão e minha irmã, nesse tempo, nós somos separados. E o nosso Deus, se é que nós temos aprendido de Deus, se é que nós temos aprendido verdadeiramente a Bíblia, como diz aqui Paulo, no versículo 20 e 21, será que se é que nós temos sido instruídos na verdade, o nosso Deus, Ele é fiel. Mas esse mesmo Deus exige de nós o comprometimento com a sua graça, porque nós precisamos manifestar verdadeiramente arrependimento e viver novidade de vida. Romanos capítulo 6. Veja bem, nós somos ressuscitados dos delitos e pecados. Um relacionamento com Deus é isso, é crescer em graça, é crescer em conhecimento, é crescer em conhecimento das Escrituras, é crescer em conhecimento do agir do Espírito Santo, é crescer em conhecimento de como Deus age, de como funcionam os princípios do reino, e é crescer em graça, em que cada vez mais o mundo e as suas coisas não me influenciam, apenas o reino. Pela graça somos salvos, e isso acontece todos os dias. A graça nos salva todos os dias para que nós não tornemos a ser velhos homens, para que nós não caiamos em delitos e pecados novamente, mas que, ressurretos, assim como nosso Senhor Jesus, nós possamos viver novidade de vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Então essa foi a palavra, que o Espírito Santo possa nos despertar a vivermos não somente na graça que nos justifica, mas principalmente que nós possamos desfrutar da graça que nos santifica e nos faz e nos torna nova criatura. Amém? Que nós possamos acessar toda essa graça, acessar todos os dias essa graça maravilhosa de Deus, que nos livra do pecado, na qual nós não somos mais como os gentios, e sim filhos de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, um excelente fim de semana e até a próxima. Que Jesus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.